Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje então sobre mais uma obra estupidamente fenomenal do Stephen King. E hoje vamos falar sobre Os Olhos do Dragão. Bom, Os Olhos do Dragão foi um dos primeiros livros do King que eu li. Eu comprei ele num sebo, no Paixão de Ler aqui da minha cidade. E assim, gente, pensa num livro fenomenalmente maravilhoso. Em primeiro lugar, Os Olhos do Dragão é um livro infantil. Pois é, o King, ele escreveu um livro infantil. Esse livro aqui, ele escreveu para Naomi King, para a filha dele, que, tipo, não é, sabe, uma criança ler as obras do King é meio pesado, né? Então ele escreveu o livrinho para a filha dele, e assim, dedicou a filha dele, a dedicação do livro é para a filha dele aqui. Essa história é dedicada ao meu grande amigo Ben Straub e à minha filha Naomi King. E assim, é uma escrita gostosa, é uma escrita fluida e é uma leitura super rápida. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro se passa numa era, digamos, medieval e conta a história de um pequeno reino chamado Delain. Nesse reino, Delain, vive o rei Roland. Pois é, eu não sei se tem ligação com a Torre Negra ou não, porque eu não li a Torre Negra. Então, mas temos lá o rei Roland. E o rei Roland é casado com a rainha Sasha e tem dois filhos, o Peter e o Thomas. Assim, e ele tem um conselheiro nem um pouco bom. Quem é o conselheiro do rei Roland? Randall Flagg. Pois é, o vilão da Dança da Morte tá aqui. Tipo, supostamente milhares de anos antes da Dança da Morte. Aquele diabo. Então, nós temos aqui o Randall Flagg como conselheiro. E assim, o rei Roland era uma pessoa caridosa, amorosa e tal, mas tudo isso porque a rainha Sasha estava por trás, né? Ajudando ele e tudo mais. E um dia a rainha Sasha morre misteriosamente. E assim, o rei pira na cabeça, o rei pira o cabeção, né? O rei despiroca geral. E assim, e o Randall, o Flagg, sabe que se o rei morreu, se o rei pirar, coisa e tal, o Peter, que é o filho mais velho, vai assumir a coroa. E o Flagg, e o Flagg, e o Flagg não se dá bem com o príncipe Thomas, que é o primeiro sucessor. O que ele faz? O Randall mata o rei Roland. E assim, ele mata o rei Roland e dá um jeito de pôr a culpa no Peter. E o Peter é preso numa torre mais alta, aquela coisa meio Rapunzel assim. E quem assume o trono é o Thomas. O Thomas é o reizinho mais novo, ali o príncipezinho mais novo e o mais suscetível. E ele passa a ser controlado, comandado pelo Flagg, que quer o domínio do reino. E assim, e o livro vai nos contar a história do Peter tentando fugir dessa torre, do Peter tentando recuperar o trono. E assim, o Peter, em momento nenhum, ele demonstra ódio contra o irmão. Ele sente pena do irmão. E o Peter tem grandes amigos também. Como toda obra do King, nós temos uma história de amizade fenomenal aqui. Ele vai tentar ajudar, ele vai ser ajudado por vários amigos que vão achar um jeito mirabolante, fenomenal de tirar ele daquela torre. E assim, é um jeito totalmente criativo. Gente, um super livro do King, eu indico pra caramba. Eu tenho ele nessa edição de bolso aqui da Ponto de Leitura. Ele tem 439 páginas, papel Pollen Soft. E assim, King, né? O que eu tenho pra dizer do King? É King, pô. Então, pô, tô falando. Corre e vai procurar isso daqui, que você encontra em sebo, você encontra em qualquer lugar pra vender. Tem uma edição agora, a Suma relançou, com uma capa fenomenal, muito linda também. E assim, é uma mistura, digamos, de Game of Thrones com Harry Potter. Mas bem antes de Game of Thrones e bem antes de Harry Potter, porque foi escrito pelo nosso querido mestre King em 1987, né? Então, beijo pro recalque. É isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Espero que vocês leiam Os Olhos do Dragão, porque Os Olhos do Dragão têm importância na história. Não vou dizer qual é, mas tem uma puta de uma importância nessa história. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.